A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Deus o abençoe aonde vocês estiverem, porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é abençoador. Amados irmãos, quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar em nossa vida, e eu tenho certeza que os meus amados irmãos que estão me ouvindo fazem isso, não é? Vocês colocam o Senhor Jesus em primeiro lugar, porque Ele tem que ser o primeiro em nossa vida. Ele não quer que o nosso coração, a nossa vida, seja o primeiro com outras coisas, mas Ele quer que o primeiro em nossas vidas, em nossa família, em nossos negócios, no nosso trabalho secular, nesta terra, né? Ele quer que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. Ou seja, Ele é o único que pode nos ajudar. Porque o Senhor Jesus disse pode ser lá na cruz também, né? Mas Ele disse nos evangelhos. Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês têm que fazer alguma coisa porque eu vou direcionar. Tanto é que Ele mandou o Espírito Santo para nos guiar em todo o caminho da nossa vida. Então, por isso a palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo exige de nós que Ele, o Filho, Deus o Pai, o Espírito Santo, o Consolador, seja o primeiro em nossa vida. Porque muitas das vezes, meus amados, na nossa fraqueza, nós colocamos em primeiro lugar o nosso trabalho, os nossos projetos em geral, muitas das vezes, em primeiro lugar, a nossa família, para depois dizer, Senhor, agora o Senhor tem um lugarzinho para ti no meu coração, na minha vida, no meu afazeres. Não. O Senhor Jesus quer ser o primeiro, porque Ele sendo o primeiro, nós vamos ser uma bênção. Porque quando o Senhor Jesus Cristo é o primeiro em nossa vida, a nossa família é abençoada. O nosso cônjuge se alegra quando nós chegamos em casa. Os filhos, quando nós chegamos, ele fala assim, chegou o pai, chegou a mãe. Por quê? Porque ele nos ensina a cuidar dos filhos. Ele nos ensina a direcionar os filhos na presença de Deus. Por quê? Porque Ele é o primeiro em nossa vida. E Ele sendo o primeiro, Ele faz tudo isso para nós sermos felizes na terra. Porque Ele quer aquele que aceitou a Jesus Cristo, que Ele está dizendo, o sacrifício dele na cruz. Ele quer que essa pessoa seja abençoada. Agora você diz, mas nesse mundo teremos tantas aflições. Sim, por isso ele falou, nesse mundo vós tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, todas as vezes que ele fazia um trabalho, orava, libertava, curava, ressuscitava, ele tinha uma coisa maravilhosa e ele nos ensinou isso. Todas as vezes ele colocava o Pai em primeiro lugar, porque ele estava aqui na terra para morrer pela humanidade, para trazer a salvação para a humanidade através do sacrifício dele. Mas todas as vezes que ele saía, fazia o seu evangelismo, fazia a obra do Pai na terra, ele sempre colocou o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, em primeiro lugar. E ele sendo filho do dono do universo, porque ele também é dono. E ele fazia isso. Por isso que ele diz que nós, quando colocamos o Senhor Jesus
em primeiro lugar em nossa vida, em tudo. Aí depois, em segundo lugar, vem a nossa família. Ele vai abençoar, vai nos dar sabedoria para governar a nossa família. Seja você o homem, seja você a mulher. Ele vai te dar sabedoria para você governar a sua família, para você orar por ela, para você clamar a Deus em favor à sua família. É isso que Ele quer de nós. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso, por isso vocês são felizes. Aí você pergunta, mas eu estou passando por uma luta. Sim. Jesus não disse para você que tereis aflições? São essas aflições que nós passamos pela enfermidade, pelo desemprego, pela turbulência na família. Se não é na nossa família, pai, mãe, filhos, muitas das vezes a turbulência vem dos familiares, né, para nos perturbar. Tudo isso ele diz que nós vamos passar na terra. Ele falou. Só que ele disse uma coisa, tem de bom ânimo, que assim como eu venci, vocês vencerá. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro na nossa vida, e ele sendo o primeiro, ele está sendo o primeiro antes dessa enfermidade, o primeiro antes desse problema que você está passando, o primeiro antes dessas turbulências da família ou familiares. Está vendo? Ele está atento, ele sabe do que você está passando, e ele sabe até quando você aguenta essa turbulência, essa provação, ou essa perseguição, ou essa obra maligna que afetou a tua casa. Ele sabe a hora que você vai aguentar. E aí ele vai dizer, filho, você foi aprovado, vou tirar tudo isso da sua vida. Vou tirar a enfermidade, vou tirar as turbulências familiares, vou tirar a perseguição do diabo contra você e você vai ser vitorioso. E aí sabe o que você faz? Você faz como o Senhor Jesus fazia. Todas as vezes que ele fazia um trabalho especial, fazia a multiplicação dos pães, ressuscitou. Depois disso ele dizia aos discípulos, agora eu vou para o monte para orar. Sabe por quê? Agradecer o Pai pelo feito daquele dia e pedir força para o próximo dia. Porque ele também era carne que nem nós. Ele chorava. Ele chorava. Ele sentia dor. Ele tinha também emoção. Porque ele veio para viver 33 anos na terra, como nós, homens e mulheres, sentindo dores, tendo sentimento, emoções. Viu aí? Mas ele deixou claro, se você colocar eu como primeiro, vocês vão vencer todas essas coisas. Mas se você ainda não está conseguindo, não está sendo sábio para resolver tudo isto, olha só, de repente você está lutando com as suas forças muitas vezes, porque o Senhor Jesus disse que nós não é para confiar em carros, nem em cavalo, nem em cavaleiros, nem nos reis dessa terra, nem na força das nossas mãos, é para confiar no Senhor, que Ele nos dá força e poder. Mas se você não estiver tendo sabedoria para isso, olha o que a palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá liberalmente, e não nega a ninguém, e ser-lhe-á dado o que você pedir. Aleluia! Tá vendo? Se você ainda está com dificuldade para enfrentar todas essas coisas, de repente o seu conhecimento, a sua faculdade, os seus cursos técnicos, o seu conhecimento terreno não está dando conta, então clama ao Senhor que Ele tem sabedoria para dar liberalmente. Tiago capítulo 1, versículo 5, ele diz isso. Então entra lá e clama por Ele, que você vai ver a vitória na sua vida, na sua família. E você vai ver como é maravilhoso ter Jesus Cristo, ter o Deus Todo-Poderoso, ter o Espírito Santo dentro de nós em primeiro lugar. Assim as outras coisas serão fácil. Ele facilitará para nós. Amém?
Fica com esta palavra em nome de Jesus, para a glória de Deus, e até a próxima.